Hoje você vai aprender da forma correta como saber se um fundo imobiliário está caro ou barato. E para isso nós vamos ver e aprender algumas coisas, sendo elas o preço. Nós vamos ver o quão é importante nós nos preocuparmos com o preço. Nós vamos ver também aquele indicador muito famoso que é o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. E por fim nós vamos ver também um cálculo muito simples, mas muito eficaz, que nos dá uma grande base para nós sabermos se está um bom momento ou não para a compra de uma cota de um fundo imobiliário. Isso tudo nós vamos ver no vídeo de hoje, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar de uma forma super simples para te ajudar a saber aí quando um fundo imobiliário está caro ou barato. Fala pesada, eu sou o Hélio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aliás, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, chega mais, considere inscrever-se aqui nesse canal para fazer parte dessa família Piá de Negócios que nós temos crescendo muito a cada dia que passa, tá? Aqui nós falamos sobre finanças, investimentos, crescimento profissional, entre outros assuntos que nos ajuda demais aí no nosso dia a dia a ter um futuro melhor. E por falar em futuro melhor, um assunto muito importante que nós temos que saber nos investimentos é saber se um fundo imobiliário está caro ou barato. Mas por que isso, Hélio? Porque o preço importa. Se você tem na sua cabecinha ali aquela ideia que preço não é importante, que você viu falar por aí, ouviu falar por aí, que basta nós comprarmos mensalmente ali, regularmente, que no longo prazo, qualquer ação ou qualquer fundo imobiliário que nós compramos, no longo prazo ele tende a valorizar, a melhorar o seu preço, tira isso da sua cabeça, tá? E eu vou te dar dois pontos nesse começo, dois pontos importantes para você entender que preço importa sim. Primeira coisa, vamos supor que nós vamos comprar um fundo imobiliário que custa R$1 e nós vamos aportar R$10. Então, com esses R$10, ele está custando R$1, nós compramos 10 cotas daquele fundo. Se ele dobra de valor e nós não nos preocupamos com o preço e compramos mesmo assim aquele mesmo fundo, nós vamos comprar, se ele dobra de valor vai ficar R$2, nós vamos comprar apenas 5 cotas daquele fundo e assim sucessivamente, ou seja, com o mesmo aporte nós vamos comprando sempre menos cotas. E o que isso é o problema? Principalmente quando nós falamos de fundos imobiliários, o que nós queremos mensalmente? Os rendimentos, aqueles aluguéis dos fundos imobiliários. Então, o que considera os aluguéis? A quantidade de cotas, ou seja, quanto mais cotas nós tivermos, mais nós vamos ter de rentabilidade, mais rendimentos nós vamos ter. E se preço não importa, nós vamos comprar às vezes com o mesmo aporte, menos cotas daquele fundo imobiliário. Ou seja, se nós temos uma carteira de fundos imobiliários diversificada, sempre no momento do nosso aporte nós vamos olhar, analisar qual está com os melhores preços. Nós vamos ver outras coisas também, mas uma delas é o preço, porque quanto mais barato o fundo está, maior é a nossa probabilidade de conseguir mais cotas e acumular muito mais cotas aí no longo prazo. Por falando em longo prazo, aquela ideia de que no longo prazo o título, né, o ativo, ele tende a se valorizar, na verdade nem sempre é assim. Pensa comigo, se nós compramos a qualquer preço, tem uma probabilidade de nós comprarmos ele esticado, ele caro. E qual que é o problema disso? Wellington, no longo prazo ele vai ficando cada vez mais caro? Às vezes não. O mercado, ele vê isso. Quem que é o mercado? Eu, você, todos os investidores. E o mercado ele olha isso, ele vê quando um preço de um ativo, quer seja ação ou fundo imobiliário, vê quando está esticado. Então ele tende ao que? A algum momento corrigir esse preço. E se você estiver comprando muito lá em cima, muito caro essas cotas, algum momento tem a possibilidade desse preço corrigir e você surfar essa onda de baixa, surfar de uma forma negativa. Agora, se você se preocupa com o preço, olha isso, analisa isso, compra ativos mais baratos, no longo prazo ele tem maior probabilidade o quê? De valorizar, porque se ele está barato, os investidores também vão ver que estão baratos. E se ele é um bom ativo, tem grande chance de outros investidores ir comprando ele e com isso ele valorizar no longo prazo. E como nós já vimos aí uma introdução sobre o preço, agora chegou a hora de nós olharmos aquele grande indicador que nos ajuda demais, que é o P sobre VP. P, preço, VP, valor patrimonial, ou seja, é o preço da cota, estamos falando de fundo imobiliário, é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial do fundo. O que é valor patrimonial? É o valor do patrimônio, é o quanto aquele fundo imobiliário
tem de patrimônio. Periodicamente, uma equipe especializada analisa os fundos imobiliários e estipula um valor do seu patrimônio. Então, vai dar um valor específico. O patrimônio X tem tanto de patrimônio, tá? Então vai dar um valor específico o quanto aquele fundo imobiliário tem de patrimônio. E o indicador, ele vê isso, o cálculo é isso, ele pega o preço da cotação atual dividido pelo seu valor patrimonial, que é o patrimônio atual daquele fundo. Ou seja, esse indicador, ao longo do tempo, ele vai oscilando. Por quê? O preço movimenta e o valor patrimonial também movimenta. Se não houver muita compra e venda dos ativos, muita movimentação no fundo imobiliário, ou uma desvalorização, uma valorização muito grande, dependendo do momento de mercado, o valor patrimonial vai mexer muito pouco. É mais comum o preço da cota mexer. Então, conforme o passar do tempo, se subir muito o preço da cota, se cair muito o preço da cota, vai mexer nesse indicador. E para nós vermos esse indicador, como que eu vou saber o valor patrimonial, como que eu vou calcular esse P sobre VP? Não se preocupe contra isso, tá? Porque além de nós termos essas informações de preço e valor patrimonial, nós temos esse cálculo já pronto para nós. Um site que nos mostra muito bem claro, muito fácil de entender isso, é o Funds Explorer. Esse site Funds Explorer, se você acompanha o canal, já está acostumado a ver ele, é um site que nos ajuda demais. Ele traz muitas informações importantes dos fundos imobiliários. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar, tá bom? No site aqui, muito simples, vai ter essa opção dessa lupa. Aqui nós vamos pesquisar um fundo específico. Eu vou utilizar o VISC11, não, vou utilizar um outro. Eu vou utilizar o VINO11, geralmente eu uso o VINO11, né? Você pode escolher qualquer um. Eu vou dar um Enter. Ele vai carregar, ele vai aparecer um pouco aqui embaixo o VINO11, no caso que eu pesquisei pelo VINO11. Logo no início, já traz umas informações interessantes, que tem o que? Um carinha aqui chamado P sobre VP. Então, se você notar aqui já no site, vai ter o que? O preço, né? Um preço atualizado, ele tem um pouco de delay, tá? Até atualizar aqui no site, mas é um preço que dá para se basear sim. Então, ele está custando R$ 46,97 atualmente. O valor patrimonial desse fundo está 54,33. Dividindo este por este, o preço pelo valor patrimonial, ele vai dar um P sobre VP de 0,86. Beleza, Wellington, 0,86, mas tá, e daí que eu faço que você valor. Como que nós lemos isso? Bem simples, tá? Pensa o seguinte, ele sempre vai estar ali próximo a 1, tá? Se ele está 1, quer dizer que ele está no preço. Se ele está acima de 1, quer dizer que ele está mais caro. Se ele está abaixo de 1, quer dizer que ele está mais barato. Beleza, então se o fundo imobiliário VINO11 está 0,86, quer dizer o quê? Que o mercado está precificando ele, o seu preço, com valor inferior ao seu patrimônio. Ele está mais barato, está sendo cotado mais barato que ele tem de patrimônio, ou seja, ele está a 0,86, ele está descontado sobre o seu patrimônio. E pega a importância de você entender sobre esse 1 para cima, 1 para baixo. Por quê? O mercado vê muito isso, muito esse indicador. Ou seja, se o mercado está vendo que ele está barato e ele é um fundo bom, ele tende a chegar no 1 com o tempo, né? Tende, isso não é regra, né? Ele tem uma probabilidade. Então, se ele tem a probabilidade de valorizar e chegar até o 1, onde o mercado vai falar assim, beleza, agora está no valor correto, né? Acima daqui está mais caro, vou pensar duas vezes de comprar. Se o mercado compra, ele tem essa tendência de subir, você tem essa probabilidade de surfar essa alta do 0,86 até o 1. E para nós ajudarmos a ver se está caro ou barato esse fundo imobiliário, existe um cálculo muito simples que nós vamos aprender agora. Na verdade, o P sobre VP vai realmente mostrar em relação ao seu valor patrimonial se está caro ou está barato, como o mercado está precificando. Este cálculo, nós vamos ver, vai nos dar uma base do quê? De ter um teto do seu valor, para ver até aqui eu posso comprar. Acima daqui eu até posso, mas eu vou entender que está caro de acordo com a minha estratégia, de acordo com o cálculo que eu vou fazer agora. Então, para isso, nós vamos ver na prática como fazer este cálculo do preço teto. 3 informações para nós conseguirmos a quarta, que é o preço teto. Muito simples. O que? O ativo, você vai querer. Vamos já botar a mão na massa. Vamos utilizar o próprio VISC11 que nós acabamos de ver lá. O que nós vamos precisar de informação? Últimos dividendos dos 12 meses. Aonde nós conseguimos essa informação? Muito simples. Funds Explorer. Já está até aberto no VINO11 aqui, né? Eu coloquei VINO11 ou VISC11? Coloquei VISC, né? Não quero VISC hoje, quero VINO11. Vamos mudar um pouquinho de exemplos. VINO11, para quem não conhece, é um fundo imobiliário de lajes corporativas, aqueles escritórios, tá?
Então é um fundo que eu gosto, não é indicação, eu gosto dele, eu utilizo ali para nós aprendermos, tá? Você pode utilizar qualquer um que você tem em carteira ou que você queira comprar. Então aqui no Vino 11, qual que é a informação que nós precisamos? Os últimos 12 meses de dividendos. Se nós ver aqui, tem o último rendimento, 31 centavos. Não é essa a informação que nós precisamos. Nós vamos descer um pouquinho aqui, vai ter aqui, ó, 12 meses. 12 meses é o quê? R$ 3,90. Ou seja, o Vino 11 pagou nos últimos 12 meses o valor de R$ 3,90. Vamos voltar na nossa planilha e vamos colocar aqui 3,90. O rendimento projetado. O que é essa informação? Rendimento projetado é quanto você deseja de rentabilidade daquele fundo imobiliário. Então isso é muito pessoal de cada um, tá? O que eu acho possível, o que eu acho um rendimento interessante, 8% ao ano. Isso falando de fundo imobiliário de tijolo. Então eu projeto isso, eu espero ter essa rentabilidade de 8% ao ano. Você vai colocar aqui de acordo com o que você espera. Uma dica, não adianta você esperar ali 50% de rentabilidade, 30% de rentabilidade, que isso não vai acontecer. Então seja realista para o cálculo realmente te ajudar, tá bom? E como que nós fazemos então o cálculo para ter um preço teto? Muito simples, muito simples. O que nós vamos usar? Nós vamos usar a fórmula de A igual, nós vamos dividir os últimos 12 meses, o valor total dos últimos 12 meses dos rendimentos, divididos pelo rendimento projetado, que vai nos dar um valor do preço teto. Note, quanto maior é o seu rendimento projetado, menor será o seu preço teto. Quanto menor é o seu rendimento projetado, maior é o seu preço teto. Então, seja muito realista do que você espera receber com este fundo imobiliário, tá? Eu normalmente sigo essa regra. Para fundos imobiliários de tijolos, eu geralmente sigo ali perto do 8. Fundos imobiliários de papel, eu sigo perto ali, principalmente em alta taxa de Selic, eu sigo perto ali do 11 a 13%. Então, o que a planilha nos disse? Que o preço teto do Vino 11 para nós comprarmos é R$ 48,75 de acordo com a nossa rentabilidade. Se nós voltarmos lá no Vino 11, ele está a R$ 46,97. Ou seja, de acordo com a planilha, de acordo com o P sobre VP, ele está em um momento bom de compra. Não é recomendação, mais uma vez, tá? É um exemplo educativo. Mas de acordo com a planilha e de acordo com o P sobre VP, ele está em um momento bom de comprar, que está abaixo do seu, inferior ao seu preço teto e também está menos que 1 de P sobre VP. Mas para nós ajudarmos, vamos fazer um outro exemplo, como eu falei sobre fundo de papel, vamos usar aquele fundo muito conhecido, MXRF11, que é um fundo híbrido na verdade, mas eu considero também como papel. MXRF11, vamos fazer a mesma coisa para ver se nós aprendemos. É só vir aqui no Vino 11, vir aqui pesquisar MX e veja, logo de cara nós já olhamos que o MXRF11 ele está um pouco esticado, porque o P sobre VP dele está 1,08. Vamos pegar logo de cara aqui aquela informação que nós precisamos para o cálculo. Nos últimos 12 meses ele rendeu R$ 1,32, ou seja, vamos colocar aqui na nossa planilha. No caso de fundo de papel, eu espero um rendimento maior dele, principalmente em taxa Selic alta, tá? Então, geralmente eu giro em torno ali de 12% que eu espero de rentabilidade de um fundo de papel. Então, vamos fazer de novo a fórmula, que é o quê? O último dividendo é na sequência, tá? O último dividendo dividido pelo valor projetado que você quer. R$ 11,00 é o nosso preço teto do fundo imobiliário MXRF11. Agora note uma coisa importante, presta atenção aqui, que no caso do MXRF11, o nosso preço teto tá R$ 11,00 e o preço dele está R$ 10,90, ou seja, você pensa assim, pô, o meu preço teto tá dizendo que eu ainda posso comprar MXRF11, mas quando você olha pro P sobre VP dele, está 1,08. Aí você leva em consideração o quê? Vale a pena, mesmo o meu preço teto dizer para mim que eu posso comprar, vale a pena comprar um P sobre VP 1,08? Aí começam as análises dentro da sua carteira de fundos. Você vê o Vino 11 desse jeito aqui, que é um preço teto, não chegou no teu preço teto e não chegou no P sobre VP, e você vê um MXRF11. O P sobre VP do MXRF11 está acima de 1. Eu não gosto de comprar quando está acima de um fundo de papel, tá? Então o que você vai fazer? Você sempre coloca o preço teto e o P sobre VP para você analisar o quanto você pode comprar naqueles ativos. Isso vai te dar uma base muito grande para saber se aquele ativo está caro ou barato, para evitar que você compre muito esticado. E agora você olhou, por exemplo, o MXRF11 está um pouco caro, certo? Mas o Vino 11 está barato, de acordo com nossas análises. E você pode se perguntar, tá bom, tá barato? Então é só comprar? Escreve isso que eu tô te falando. O preço da ação ou do fundo imobiliário é um dos últimos requisitos que você vai olhar na sua análise para decidir na compra. Por quê?
o que você vai fazer? Você vai analisar os seus, estamos falando de fundos imobiliários, você vai analisar os seus fundos imobiliários e dentre esses fundos imobiliários que você analisou, você vai escolher alguns para ter em carteiras de forma diversificada, correto? Então você decidiu lá, por exemplo, que você quer ter o VINO 11, o MXRF11 e mais um caboclo lá. Aí sim, você já fez análise, você viu que são fundos bons, que você vê sentido, que tem uma grande chance de valorizar no futuro, que tem bons fundamentos. Você colocou ele no teu radar. Aí você vai olhar o preço deles para pegar no melhor momento possível. Não pode colocar essa análise de preço na frente de outras análises. Por quê? Porque você vai esquecer os fundamentos daquele fundo e vai olhar só para o preço. E às vezes um fundo ruim, ele vai estar barato, porque ninguém vai querer ele. Mas se ele é ruim, a probabilidade de ele estar barato é grande. Então, coloque essa análise de preço para o final ou para um dos últimos requisitos para você comprar um fundo imobiliário, para você decidir comprar um fundo imobiliário. Entendeu por quê, né? Porque você analisa, vê se é bom, e se é bom, você vai analisar o preço para pegar o melhor momento. Se você analisar o preço por primeiro, você corre grandes riscos de pegar fundos ruins aí no mercado, porque você vai ver que tá barato, aí talvez você vai comprar e possivelmente aquele fundo vai estar barato porque ele é ruim, tá bom? Então sempre analise outros pontos importantes antes. Esses pontos importantes eu vou fazer aí, vou fazer uma série de vídeos sobre análise de fundos imobiliários. Eu vou trazer aqui para o canal para os próximos vídeos, tá? Estou fazendo aos poucos e vou trazendo aqui para o canal para poder ajudar vocês da melhor forma possível. Com isso, como eu disse, é novo no canal, nos acompanha, mas ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho das notificações, que assim, sempre que eu subir tanto esses vídeos de fundos imobiliários quanto outros assuntos aqui no canal, você vai saber de primeira mão para você poder assistir. Te ajudei com esse vídeo, deixa aquele like, que assim você fortalece demais esse vídeo a chegar a outras pessoas que precisam dessa informação, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, te vejo no próximo vídeo aqui no canal, hein? E até mais.